A matéria de biologia do simulado da primeira parte. Primeiro tem a membrana plasmática, que é o revestimento da célula. Membrana plasmática é um tipo de envoltório celular. Tem vários envoltórios. Tem membrana plasmática, a parede celular, deixa eu ver, a cápsula, vários tipos de envoltório celular. Mas esse aqui é o que estava no edital, então é esse aqui que a gente vai fazer os vídeos sobre. Aí é sobre membrana plasmática e os acessórios à membrana plasmática. Vamos lá. A membrana plasmática, envoltório celular, tem a função de revestir a célula, ou seja, serve como uma espécie de proteção para a célula, para proteger e realizar a homeostase, ou seja, a célula está de uma forma, ela tem que continuar dessa forma, e a membrana plasmática auxilia nisso. Ela não pode mudar de tamanho como ela desejar, ela tem que manter um tamanho específico para exercer a sua função. E além disso, ela permite o transporte por meio da permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva é falha. Ela é falha. É falha. Por que é falha? Porque, pensa comigo, se não fosse falha, a gente não pegaria nenhuma doença, porque nenhum vírus iria conseguir entrar na célula para causar essa doença. Então, ela tem esses problemas, mas ela auxilia ao transporte de água, de nutrientes para o meio intracelular. Vamos lá, características. A membrana celular é tem bicamada. Como assim bicamada? Ela tem uma parte de cima, uma parte de baixo e um meio. No meio tem proteínas, lipídios, etc. E esses dois aqui são formados por lipídios. No meio tem proteínas. Basicamente, pelo que eu estudei, é isso. Chip do futuro me suporta em sair e o simulado está chegando. Ela é assimétrica, ou seja, ela tem diferenças, por exemplo, uma parte aqui é polar, a outra parte aqui é apolar, aqui é polar, aqui é apolar. Não é simétrica. Por que não é simétrica? Porque sendo assimétrica, consegue facilitar o transporte. Pensa comigo, água. A água é polar. A água não conseguiria reagir com uma parte apolar dentro na célula. Então a água entra pela uma parte polar para dentro da célula, que é o meio intracelular. E a gordura, por exemplo, itens apolares entram em parte apolares, ou seja, formado por lipídios. Aí, sei lá, alguma coisa apolar, proteínas apolares, por exemplo, iriam entrar por um meio apolar. Se ela fosse simétrica, se um lado fosse igual ao outro, esse transporte não ia ser possível. Esse transporte não ia ser possível, porque só teria uma parte polar, não ia conseguir entrar todas as substâncias que as células precisam para funcionar. Então é por isso que a simetria facilita o transporte. Sendo assimétrica, uma consequência disso, ela também é mosaica. A definição dela é como mosaica fluida. O modelo que a gente usa de membrana plasmática é um modelo mosaico fluido. Por quê? Por que mosaico? Mosaico, pensa na arte, um mosaico, uma obra de arte. São várias pecinhas formando um todo, não é? Isso é um mosaico, é um objeto formado por várias partes menores. Então, ela é mosaica porque é formado por diferentes moléculas, lipídios, proteínas, etc. E fluida por quê? Porque ela permite o movimento. A membrana plasmática não está estática. Nossas células não são estáticas, elas estão sempre se movendo. Então, a membrana plasmática, sei lá, uma hora ela está assim, outra hora, sei lá, aqui espera. Aí se você. Esse aqui é um exemplo da membrana plasmática, esses símbolos são membrana plasmática. E outra hora, ela tá assim. Tá vendo que mudou o lugar? Por quê? Porque a membrana plasmática está se movendo. E ela se move justamente, eu vou falar agora, por causa da composição dela. Ela é formada, as camadas dela são formadas por proteínas e fosfolipídios.
O fosfolipídio, ele tem esse formato aqui. Eles permitem a locomoção de moléculas entre a membrana plasmática. Pensa que é uma membrana plasmática. Esse pezinho aqui permite que umas coisas passem aqui no meio. Estou dando um exemplo só, não é verídico, mas só para você entender como é que funciona. Os fosfolipídios permitem a passagem de coisas entre a membrana plasmática. Por quê? Porque ele tem duas partes, como a simetria, para facilitar o transporte. Ele tem uma parte polar, que é a cabeça, então moléculas polares passam por essa parte, ou seja, água, etc. E a parte centurada, essa daqui, passa moléculas apolares. Então lipídios passam por essa parte. Lipídios e proteínas apolares passam por essa parte. Ou seja, ele facilita o transporte, possibilita por meio disso a não estaticidade da membrana plasmática. É isso. Agora eu vou dar uma pausa nisso aí e eu vou falar sobre os acessórios à membrana plasmática. E certas, qual é o nome? Especificações da membrana plasmática. Constante. Vamos lá. Agora especificações da membrana plasmática, ou seja, um modo que a membrana plasmática pode se apresentar. Primeiro é a microvilosidade. Para que ela serve? Vamos lá. Ela serve para aumentar a superfície de absorção de nutrientes. Por quê? Porque, tá vendo aqui? Essas dobrinhas aqui? Concorda comigo que isso aqui e isso aqui, a primeira tem mais área, mais superfície do que essa daqui? Porque se eu esticar essa daqui, o tamanho fica mais ou menos assim. Ok? Então é por isso que existe a microvelocidade, para aumentar a superfície que nutrientes podem ser absorvidos. Por isso que ela se encontra principalmente no intestino, porque está digerindo nutrientes, tem que ser absorvido pelo corpo, e isso poupa espaço e energia das células para absorverem. O próximo é invaginações da base. É basicamente a mesma coisa que isso aqui, só que se encontra no rim, e é principalmente para reabsorver a água no processo da formação da urina. Basicamente isso. Cílios são como se fossem pelinhos que ajudam a empurrar moléculas que passam pela célula. Como assim? Vamos lá. Empurrar ou prender moléculas que passam pela célula. Vamos lá. Principalmente está em células respiratórias. Por quê? Imagina seu nariz. Ok? Eu vou fazer um canal respiratório aqui, bem merda, tá? Imagina que aqui são células. Células respiratórias. São células respiratórias. Vem aqui no meio, passando, um monte de sujeira. Aqui são os cílios, rapidinho. Aqui são os cílios. Vai entrar no seu nariz, na sua respiração, um monte de partícula ruim, que não pode entrar nos seus pulmões. Aí o que os cílios fazem? Eles se levantam. Então isso aqui ia ficar assim. E prendem essas partículas ruins para você. Então é para isso que eles servem. Ou para deter, ou para empurrar. Porra, tô errando toda hora. Então é isso que ele serve. O cílio serve. O próximo é os desmossomos. Para que os desmossomos servem? Pensa principalmente na tua pele. Tua pele, na epiderme, é um bando de células juntas formando sua pele. Pra que os desmossomos servem? Eles servem para... celular. Rapidinho, tá? Tá gravando? Tá gravando, tá? É, rapidinho. Não, rapidinho aqui também. Por favor, volta lá. Desmossomos servem para aderir uma célula a outra. Para que quando você fizesse isso aqui, sua pele não sair descamando de você. Tanto que em doenças que isso aqui não existe, que a pele descasca naturalmente muito mais do que deveria. Porque a pele descasca normalmente, ela vai trocando as células que formam ela. É para isso que o desmossomo serve.
E aqui embaixo tem esse espacinho, não fiz errado, aqui tem um espaço mesmo para troca de sinais e nutrientes entre as células. E o último tem os flagelos. Os flagelos são uma aderência à membrana plasmática que serve para movimento, principalmente, acho que unicamente no espermatozoide. Porque essa cauda faz ele ter um movimento mais fluido para ser fecundado. E é isso, agora falta falar de glicocálice, falta falar de transporte pela membrana, e acho que é só isso. É só isso. Falta um lado. Permeabilidade, transporte e evolução das plantas. É isso, essa aqui é a primeira parte, vai ter uma segunda parte. Adeus, futuro Felipe.